Prosseguindo, então, hoje nós vamos estudar links e nós temos até agora criado páginas como se fossem livros, né? Então, elas têm textos em parágrafos, têm títulos, têm listas dentro dessas páginas. Agora, nós vamos acrescentar ligações, que são os links para outras páginas. Então, você vai ter um determinado documento e esse documento vai ter uma parte nele que liga para outro documento na web. Nós veremos então a tag A, que é a que cria os links em HTML. Nós vamos ver também como criar, como ligar as páginas para outras páginas que estão no mesmo computador, como ligar em páginas que estão em outro lugar da web, como levar a locais também dentro da mesma página, então quer dizer que eu posso ter um determinado documento e esse documento tem, então eu posso ter links em um mesmo documento que leva para outras páginas, outras partes da mesma página. E nós também vamos ver sobre as URLs. Como criar então os links ou as ligações? Para criar um link, eu preciso do destino do link, ou seja, para onde é que esse link vai levar, e também de um texto desse link. Por quê? Porque o texto é o item que será clicável lá no navegador. Então, o usuário vai apertar aquele texto lá para então ser levado para o local de destino do link. O destino, então, ele é um arquivo ou uma URL. E o texto é o que será mostrado onde o usuário poderá apertar. Para criar o link, nós vamos usar então a tag A. Ela é usada para criar também âncoras na página. Os atributos interessantes aqui de A para nós é o href, e ele é quem vai dizer qual que é o destino, ou seja, ele vai ajustar, nele nós vamos ajustar o nome do arquivo ou a URL para onde esse link leva. E temos também o title. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma tag A com o atributo href e o atributo title. Então, aqui nós temos o exemplo lá daquela tag A com href e com o title. E aqui está a saída daquele link. Então, eu vejo aqui o texto que eu coloquei no conteúdo aqui da tag A. E quando eu aperto esse link, ele vai para a página que está lá no href, que é o destino daquele link. Como vocês viram, então, o conteúdo dessa tag A, ele fica destacado lá na página para o usuário saber que quando ele clicar naquele link, ele será levado ou direcionado lá para aquele destino que foi especificado em href. Então, aqui é o destaque, que a fonte, o texto está em azul, com um sublinhado aqui. Quando eu chego o mouse aqui em cima desse texto, o ícone vira uma mãozinha. Se eu deixar o mouse aqui por cima, aquele title
que está lá no link, ele é exibido. Então, você pode colocar uma dica para o usuário do que é aquele link ou para onde vai enviar. Vou dar um exemplo, então. Nós vamos criar uma página de entrada para o nosso livro, que será chamada de vetos.html. Nessa página eu terei um título e uma lista com esses textos aqui. Então, está aqui. Como exemplo, nós colocamos o título H2 e uma lista ordenada aqui com aquele texto lá. Nessa página inicial, nós temos então esse texto aqui agora, que agora eu vou transformar em um link para essa página aqui. E essa página Genesis vai exibir aqui esse texto. Então, aqui eu terei um título, alguns parágrafos e um link aqui para voltar lá para aquela página anterior. Então, vou salvar aqui como genesis.html. E aqui, olha, eu estou nessa página Genesis aqui, .html, e vou levar com um link lá para aquela anterior. Então, vou criar um A aqui e vou deixar o texto aqui desse link como voltar. E vou apontar para aquela wetus.html, que é essa página anterior aqui. Nessa página wetus.html, por enquanto eu não tenho link. Então, vamos dar uma olhada nela lá. Então, ela está assim por enquanto, só o título e a lista com os títulos ali dos livros. Então, agora eu vou colocar um link aqui, ó, nesse texto. Então, como conteúdo, vai ficar aquele texto que está lá e agora sim é um link. Olha, e se eu clicar aqui, ele vai levar para aquela segunda página que nós criamos lá. E o voltar volta para a página anterior. Então, agora aqui nós temos duas ligações entre essas duas páginas. Vamos trabalhar um pouco esse exemplo aqui, o seguinte. E se o arquivo, né, que o link está apontando, por exemplo, eu estou apontando lá para genesis.html. E se não existir esse arquivo, ou seja, se ele não estiver na mesma pasta? Aqui, se nós explorarmos, você vai ver que eu tenho tanto o Vetus quanto Genesis aqui, o Etos e o Genesis na mesma pasta. Mas se eu passar esse aqui para outra pasta, vou criar uma pasta nova aqui. E vou mover esse arquivo para lá.
Então, agora, olha, Genesis está aqui dentro de Liber. E aqui em Ethos está apontando para Genesis. Vamos ver o que vai ser o resultado disso, dessa alteração ali. Então, aqui, se eu clicar aqui, ele vai procurar o arquivo Genesis, só que ele está procurando na mesma pasta, e na mesma pasta não está. Mais tarde nós vamos ver como alterar isso para que ele consiga apontar corretamente aqui para a página. E se houver também um erro no nome do arquivo? Então, aqui eu vou mover esse arquivo para fora. Pronto, agora ele está aqui de novo na mesma pasta. Então, deve funcionar agora aquela ligação. Olha, voltou a funcionar a ligação. Só que agora aqui em Ethos, eu vou escrever alguma coisa errada aqui, olha, no nome. Tirei um E aqui. E agora, se ele você já nota aqui uma diferença, porque o link ficou azul. Quer dizer, esse link azul aqui é quando o link ainda não foi visitado, é o padrão, né? E quando eu aperto, ele vai para ele tenta buscar lá aquela Gensis que não existe aqui na pasta. Então, é o mesmo funcionamento de quando o arquivo está em uma outra pasta, ou seja, gera um erro lá no navegador. E outra questão aqui que nós temos que ficar atento é na posição das tags. Como eu coloquei em listas lá, aqui, olha, eu coloquei numa lista aquele link. Então, olha, primeiro eu comecei a lista e dentro da lista, apesar que aqui para ficar mais fácil de visualizar é melhor deixar assim, olha. Dentro da lista eu tenho o link. Então, eu comecei o link aqui, tenho o conteúdo daquele link e terminei o link ali. Eu preciso ficar atento para não trocar aqui. Olha, deixar desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque desse jeito eu estou fechando a lista antes de fechar aqui o link. E como esse link está dentro aqui, todo esse conteúdo dele tem que estar fechado antes de fechar a lista. Então, isso tem que estar aqui contido aqui, olha. Por quê? Eu tenho um item da lista e dentro desse item da lista eu tenho um A. Se eu faço lá aquela alteração, eu tenho o item da lista e tenho o A começando, mas o resto do A aqui está fora daquela lista. Para nós vermos então como trabalhar lá aquelas questões relativas ao nome do arquivo ou arquivo em outra pasta, nós vamos usar aqui o caminho relativo. O caminho relativo ele vai usar a pasta atual como a base para encontrar o arquivo que está lá definido em href. O que quer dizer isso? Quando eu usei lá o href Genesis assim, ele vai procurar já na mesma pasta. Se eu quiser procurar em uma pasta, eu tenho que colocar o nome da pasta, uma barra e o nome do arquivo. Mesmo que eu tenha várias pastas, eu sempre vou colocando os nomes das pastas, uma barra, até chegar ao arquivo final aqui dentro. Aqui nesse caso, eu só tenho uma pasta chamada Ethos e dentro dela eu tenho um arquivo. Nesse caso aqui, eu já tenho a Ethos, dentro da Ethos o Pentateucos e dentro do Pentateucos é que está o arquivo lá. Então, vamos verificar lá, então, novamente aquela alteração. Então, eu vou mover novamente aqui o Genesis para... Aqui eu estou com essa pasta, eu vou renomear ela para o Ethos. E vou colocar o Genesis lá dentro dela.
Eu vou excluir esses outros arquivos aqui. Fica mais fácil da gente visualizar. Então, agora o que que eu tenho? Eu tenho o ethos e dentro da pasta que está o ethos aqui, que é essa pasta teste, eu tenho uma outra pasta e dentro dessa pasta é que eu tenho o Genesis. Então, aqui dentro do arquivo, para eu encontrar o Genesis, eu preciso passar o nome da pasta lá, com uma barra. Então, desse jeito que está aqui, ele consegue encontrar aquele arquivo lá. E para voltar, o que que eu devo fazer? Para voltar, eu devo usar esses dois pontos aqui com uma barra. E aí ele vai acessar a pasta acima. Se eu tiver vários níveis, cada vez que eu entrei em uma pasta, eu devo usar aqui esses dois pontos e uma barra. Lá, como por enquanto no Genesis eu só tenho uma pasta, então eu coloco ali o barra barra e ele deve funcionar. Pronto. Para você entender mais fácil, nós vamos visualizar aqui, olha, como está lá no HD. Então eu tenho lá aquela ethos.html, que é uma página, e essa página vai acessar o Genesis. Para acessar o Genesis, ela tem que entrar na pasta ethos. E aí lá dentro ela localiza o Genesis. Quando eu estou em Genesis, eu preciso voltar uma. Então, por isso que eu uso os dois pontinhos barra, porque ele volta uma e consegue aqui encontrar esse arquivo .html. Então, aqui, olha, se eu tiver mais uma pasta lá, para acessar do ethos, é só eu colocar o nome da pasta e o barra. E se eu tiver dentro desse arquivo em várias pastas, para voltar, basta que eu coloque ponto, ponto e barra, que ele volta uma pasta acima. Uma outra opção, além do caminho relativo, é o caminho absoluto. No caso do caminho absoluto, você passa o caminho no HD daquele arquivo. Então, aqui no caso, por exemplo, se você estiver usando o Windows, você ia colocar aqui a pasta C2 pontos e onde estaria lá o seu arquivo. Aqui nesse caso, usando o Linux, o caminho absoluto seria assim, olha, então eu tenho o barra, dentro do barra eu tenho a pasta home, dentro da pasta home eu tenho uma pasta páginas e finalmente dentro da pasta páginas eu tenho um arquivo que eu estou apontando. As páginas no mesmo site, você vai acabar usando somente caminhos relativos. Então, você pode pegar todas aquelas páginas e mudar de servidor que elas vão continuar funcionando. Agora, se tiverem em HDs diferentes, se você quiser dentro do seu computador criar páginas para outras partes do HD, aí você deve usar o caminho absoluto. Nós podemos, além de criar aqui a ligação para documentos dentro do nosso próprio site, nós também podemos apontar para documentos na web. Para isso, não muda nada, continua usando a tag A, mas aqui no href você vai estar apontando para uma URL daquele documento na web. Então, você tem que ter a URL para onde você quer que vá e o texto normalmente e fecha aqui o link. Você também pode copiar o endereço do site e utilizar como link. Então, aqui, se nessa página eu quiser colocar um link para uma página na web, eu posso simplesmente colocar aqui o A e no href o endereço ou a URL daquele arquivo. Então, aqui no caso, por exemplo, para acessar o Google, eu vou colocar ali google.com no href. E aqui tem um erro nessa página, você vai ver aqui, olha. Se você olha aqui no corpo dessa página, você não encontra aqui um link para aquele
endereço que eu acabei de colocar. Por que isso? Porque eu deixei aqui vazio o conteúdo. Se não tem nada no conteúdo, o usuário não tem nada para clicar. Então, aqui agora sim, olha. Agora, como eu coloquei um conteúdo lá, aparece Google aqui. E quando eu aperto o Google, ele vai jogar lá para a página do Google. Só que aqui eu não coloquei uma URL. Para ser uma URL, eu tenho que colocar o protocolo também. Então, aqui agora, com o protocolo, aí sim eu consigo acessar o google.com. Se eu estiver acessando uma página e quiser criar um link para aquela página lá na minha página HTML, basta eu copiar aqui no endereço. Então, vamos imaginar que eu estou aqui na Wikipédia e eu gostei de algum texto aqui dentro da Wikipédia. E aí eu quero já apontar diretamente para aquele documento aqui direto. Então, eu vou procurar um aqui. E olha, aqui está o endereço dessa página. Então, eu vou copiar e vou lá no HTML criar um link para ali. E eu posso colocar o texto que eu quiser aqui para o usuário ver. Então, está aqui, olha, ele vê isso e quando ele clica, ele vai lá para aquela página. Sabendo então que você pode colocar um link para qualquer endereço na web, eu quero que você faça então esse exercício aqui agora, que será: primeiro você vai criar a página livros.html e essa página livros.html vai ter uma lista dos livros que você mais gosta. Então, como exemplo aqui, você pode criar uma lista, né, um item da lista utilizando isso aqui. Em seguida, você vai alterar essa página livros.html para apontar para uma página que tem informações sobre cada um daqueles livros. Então, como nós tínhamos aqui aquele livro como um item da lista, agora eu marquei aquele livro com esse A aqui e o href dele é esse aqui grandão que vai levar lá para essa página daquele livro. Uma opção bem interessante da web também, ou dos links, é que eu posso fazer uma ligação a locais específicos dentro dos documentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que geralmente você tem, quando usa isso aqui, você tem um grande documento e dentro desse documento você tem links para partes diferentes aqui desse arquivo. Conforme o usuário aperta um daqueles links, ele é redirecionado para uma determinada página, mas desse mesmo documento. Então, quer dizer que esse link ele não está levando para outra página, mas para alguma parte da própria página aqui. Como isso é feito? Você tem então que marcar uma determinada página com um ID, uma parte da página. Então, aqui no caso, eu tenho esse parágrafo aqui e eu marquei ele com esse ID aqui, amou. E em seguida, você vai adicionar em qualquer lugar da sua página o link e o href desse link vai ficar aqui com hashtag amou. Quer dizer que quando o usuário clicar nesse conteúdo aqui, ele será levado para esse parágrafo que está aqui. Como exemplo, então, daqueles links para a parte das páginas, nós vamos usar então essa página aqui, com vários parágrafos, e eu vou marcar alguns desses parágrafos com aquele ID. Lembrando que o ID, nós usamos um ID para cada elemento, um ID diferente para cada elemento.
Então, aqui esse parágrafo com ID del, eu vou colocar um link para ele aqui em cima, dentro de uma lista não ordenada. Então, eu devo usar aqui o hashtag. E eu tenho que colocar um texto de qualquer maneira lá para ver isso funcionando. Aqui você não vê nenhuma marca naquele parágrafo com ID, mas quando você clica no link, ele vem e deixa aqui aquele parágrafo aqui em cima. Vou colocar outro ID nesse outro parágrafo aqui, para você ver funcionando novamente. Vou criar outra lista com um link para aquele ID que eu criei. Só tem que lembrar aqui que se eu usei letra minúscula, maiúscula, então eu tenho que usar a letra maiúscula também lá na hashtag. Desse jeito aqui, olha, não deve funcionar. Ó, quando eu clico, ele não vai para lugar nenhum, porque aqui o ID estava com a letra maiúscula. Agora eu corrigi e agora ele manda. Outras páginas também podem apontar lá para aquelas partes que nós marcamos. Só que, como elas vão ter que apontar para a parte, se elas só usarem no href o hashtag, o navegador vai achar que ela está querendo acessar uma parte nela mesma. Para acessar uma parte em outra página, você tem que colocar o endereço do documento, que é a outra página, hashtag o ID que você usou. Então, aqui naquela Genesis, nós podemos apontar para essa outra aqui com essas partes utilizando aquele link lá. Então, vamos ver aqui. Ó. Só verificar, essa Genesis também está na mesma pasta, o ethos, então vai funcionar, né? O link normal. Então, vou criar aqui um link para aquela parte. Se eu deixar só assim o link, aí eu vou retirar esses outros links aqui para nós visualizarmos mais fácil. Então aqui, quando eu clicar aqui nesse hashtag, ele está tentando buscar na própria página aqui quem tem o ID Christus. E aí, no documento aqui não tem nenhum elemento com esse ID. Tem lá naquela outra página. E aí sim, eu consigo acessar agora aquela parte lá que já estava marcada. Então, tanto se eu clicar aqui na própria página, ela vem para cá, quanto lá daquela Genesis também manda justamente para essa parte aqui que está marcada com aquele ID. Antigamente, você usava as âncoras, que seriam lá, você criaria um elemento A, mas não colocaria nesse elemento o href. E aí você estaria marcando um determinado local lá na sua página. Então, pode ser que vocês ainda encontrem páginas criando isso que nós acabamos de fazer, ao invés de usar ID, usariam isso aqui. Só que hoje em dia o pessoal usa mais é isso. Você marca com um ID o elemento e aponta para aquele elemento
usando o href hashtag o nome que você colocou lá. Vamos estudar então a URL. A URL ela é um localizador de recurso uniforme e é usada para encontrar arquivos na internet. Essa URL ela possui três partes, que são o protocolo, o hostname, ou o servidor onde está esse arquivo, e o caminho para esse arquivo. Então, isso aqui seria o caminho, que são os diretórios e o nome do arquivo. O protocolo ele vai indicar como que esse navegador vai se comunicar com o servidor que tem aquele arquivo. Então, se eu colocar lá no começo http www alguma coisa, quer dizer que o navegador vai ter que seguir o protocolo HTTP para conectar a esse servidor que tem um arquivo. E se eu colocar FTP, ele também vai ter que fazer isso. E aqui a única coisa que muda é que se utilizar o file, quer dizer que ele está tentando abrir um arquivo no próprio computador, então não vai acessar com nenhum protocolo. Já o hostname, que vem depois lá do protocolo, ele é o endereço do computador aonde está esse arquivo. Então, normalmente você teria que colocar aqui o endereço IP daquele servidor, mas nós usamos lá o nome do servidor. Então, o Google, aqui eu coloco www.google.com e ele consegue localizar aquele servidor. O hostname também pode conter a porta do servidor. Então, aqui agora, além de ter o endereço onde está aquele computador, também está a porta que está ouvindo aquele determinado protocolo. A porta padrão do HTTP é 80, por isso que nós não colocamos. Quando nós vamos acessar o google.com ou criar um link para o Google, você não coloca google.com porta 80. Você coloca sim o protocolo no link, mas você não precisa colocar a porta, porque como é uma porta padrão, e o navegador coloca para você se você não colocar nenhuma porta. Quando nós usamos o Live Server, por exemplo, ele coloca lá essa porta aqui para nós. Depois, então, primeiro você tem lá o protocolo, depois você tem o nome do servidor, o endereço daquele servidor na web, e depois disso você tem um caminho do arquivo. Nem sempre você tem esse caminho do arquivo aqui como um documento que existe, mas geralmente também pode ser alguma chamada para alguma linguagem de programação, traduzir aquilo ali para um arquivo que realmente existe na página ou que aquela própria linguagem vai criar, tá? Mas depois aqui do nome do endereço do servidor, você tem um caminho aqui para arquivo, tá bom? Aqui no caso nós temos um exemplo, por exemplo, usando o Live Server, eu estaria tentando buscar a página oi.html, porque aqui eu já tenho o servidor, a porta dele e uma barra aqui para falar qual que é o arquivo. Só que, se você notar aqui, eu tenho algumas coisas diferentes aqui de nome de arquivo e estão depois de interrogação. Quando você vê isso aqui, quer dizer que o navegador ele está enviando dados, aqui no caso ele está enviando um nome com o valor fulano para aquele servidor. Então, sempre que você vê aqui uma interrogação, você sabe que o seu navegador está enviando dados lá para aquele servidor. Geralmente, esses dados eles foram colhidos lá de campos de texto, por exemplo, e o usuário apertou enviar em algum botão e então esses dados que ele digitou aqui será enviado. Então, para ser enviado, se ele usar o método get aqui no formulário, você vai ver que ele é enviado aos pares assim, olha.
o nome do campo e o valor que o usuário digitou. Para terminar aqui, nós vamos falar um pouco sobre caracteres especiais em URL, tá? Lá nas URLs, você só tem letras, números, cifrão, menos, underline ou ponto, tá? Então, você pode usar qualquer um desses para os nomes lá dos seus arquivos. O resto ele será codificado. Quer dizer o que isso? Quer dizer que se eu tiver um espaço naquele nome de arquivo, ele vai ter que virar por 120. Então, se eu tiver lá, por exemplo, o arquivo na pasta meus documentos, vai ficar algo desse tipo aqui, olha. Eu não posso colocar espaço. Então, aqui eu coloquei o por 120 aqui e ele será substituído pelo espaço. Interrogação também, como vocês viram lá, nós usamos o interrogação para enviar dados. Então, para usar essa interrogação aqui, eu preciso, ele precisa ser por 3f. E a barra também, ela separa os arquivos ou as pastas dentro daquele endereço, então ela também não pode ser usada, então por 2f é utilizado no lugar dela. O ideal é que você faça o quê? Quando você estiver programando o seu site, você não deixa espaço e nem caracteres especiais nos nomes dos arquivos ou das pastas. E também deixa tudo já com letras minúsculas para não correr o risco de uma determinada letra não estar na maiúscula ou minúscula e por isso o seu arquivo não ser encontrado. Então hoje nós vimos o que? Como usar essa tag A para criar um link. Então nós vamos mandar o usuário para outra parte ou para outra página ou para uma página diferente na web. Nós vimos também que o href é quem indica qual é o documento ou a parte que será acessada lá por esse link. Nós também vimos que nós podemos apontar esses links para um elemento com um ID dentro da nossa página ou em outra página que tiver. E nós também vimos um pouco sobre a URL.